Hoje nós estamos vivendo uma situação, especificamente no Brasil, de muita gente falando sobre o Apocalipse. E infelizmente a maioria desses que estão falando do Apocalipse não tem o conhecimento para tal. Então normalmente eu ouço coisas como: olha, eu não sou nenhum doutor, eu não sou nenhum teólogo, eu não sou estudioso, mas eu acho. Se tem uma coisa que você não pode falar que acha, é sobre a volta de Jesus. Se tem uma coisa que não dá para você falar, quem sabe, talvez é assim, é sobre a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, você deve ser ou ter uma precisão teológica e escatológica muito grande para abordar o assunto. Eu cresci lendo e ouvindo sobre o tema. Existem algumas linhas sobre essa situação. Eu sei que, ainda mais 2, 3 semanas que passaram, muitos pastores disseram o seguinte: olha, a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai sofrer a tribulação. Cheguei a ouvir um pastor dizendo: nós todos vamos morrer. Você vai morrer, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, seu filho vai morrer. Eu falei, que mensagem boa de se ouvir, né? Mas eu gostaria de mostrar para você uma realidade muito sobrenatural sobre o arrebatamento da igreja. Se todo mundo concorda que nós estamos perto do retorno de Cristo, e o retorno de Cristo é depois de 7 anos de tribulação, e nós estamos muito, gente, mas muito próximo do retorno de Cristo. Quão mais perto nós estamos do arrebatamento da igreja, que é 7 anos antes do retorno de Cristo. O arrebatamento da igreja é uma doutrina muito simples. De acordo com o texto aqui lido, o arrebatamento acontece 7 anos antes do mundo entrar numa tribulação terrível. Essa tribulação será caracterizada por um homem chamado Homem da Destruição, ou o Iníquo, ou mais conhecido como o Anticristo. E ele inicia o seu governo no início da grande tribulação. Ele vai ter 3 anos e meio de paz e prosperidade, e depois vem repentina destruição. Esse homem, ele é colocado no poder para governar o mundo por um chamado que a Bíblia chama também de falso profeta. E esse falso profeta, imitando João Batista e Jesus, ele induz Israel a aceitar o anticristo. Eu não posso dizer que o que está acontecendo em Jerusalém hoje é um cumprimento bíblico do falso profeta, mas existe hoje em Jerusalém um profeta judeu chamado Ianuca ou Ianucá, e ele está reunindo multidões. Depois você pode pesquisar no YouTube. Ele não é cristão, evidente, ele é um rabino judeu chamado Ianuca, e ele está fazendo milagres em Jerusalém. Os grandes e poderosos rabinos de todas as vertentes judaicas estão beijando a sua mão. Agora, você quer assustar uma coisa pior? Estão chamando ele de Elias. É assustador. Não vou dizer que esse tal do Ianuca é o chamado falso profeta que indica e que induz o povo a ser e viver e a crer no anticristo, mas será algo bem parecido. Se for ele, todos sabemos. Se não for, nós estamos dizendo que é algo bem parecido a essa situação. O falso profeta faz muitos milagres, ele tem uma credibilidade muito grande entre os judeus, e ele indica o povo de Israel a aceitar o anticristo como sendo o Messias deles. Deixe-me te falar alguma coisa sobre isso, para entendermos que os cenários que nós vivemos hoje são cenários bem
parecidos com cenários proféticos. Se não forem cenários proféticos, eu estou dizendo a você, são idênticos. Dá para nós olharmos para o que está acontecendo hoje no mundo em termos proféticos e olhar para o termo profético. Vamos lá ver algumas similaridades. Primeiro, as nações que estão guerreando contra Israel, as nações que estão lutando contra Israel e as que estão ameaçando Israel são nações do norte. Então, tem nações do lado de cá do Eufrates e tem nações do lado de lá do Eufrates. As nações do lado de cá do Eufrates é o Líbano, Palestina não é a nação, mas são inimigos, o Egito. Do lado de lá do Eufrates, você tem Irã, que é a Pérsia, você tem Iraque, que é a Babilônia, você tem a Rússia, que é Rosh, mencionado em Ezequiel, você tem a Turquia, que é Tubal, Tobosk, mencionado também em Ezequiel. Veja que eu estou citando esses nomes e os nomes deles regionais na Bíblia. Até 1968, o Irã se chamava Pérsia. Então, todas essas nações aqui, chamadas nações do norte, devem passar pelo Eufrates e ir contra Israel. Então, veja, se essa guerra terminar daqui 2, 3 anos, terminou. Mas a situação que nós vivemos hoje no mundo é uma situação que caracteriza as situações proféticas, que são situações proféticas. As nações do norte, os inimigos do norte se voltando contra Israel, que a Bíblia chama de Gog e Magog. Gog é um príncipe, Magog uma região. Ou seja, toda a nação que vier do norte de Israel será um Gog. Toda a terra ao norte de Israel, de acordo com a Bíblia, é um Magog. A Bíblia colocou esse nome justamente para facilitar o entendimento de quem são os inimigos de Israel. Gog e Magog. Então veja, todo aquele povo ao norte é Magog. Quem liderar esse povo é Gog. Então, a Bíblia fala de 2 Gog e Magog, ou seja, por 2 vezes as nações do norte marcharão contra Israel e um Armagedon. O que nós temos? Você percebe que o cenário no mundo hoje está montado para o anticristo. Se o anticristo, por que ele vai aparecer? Ele vai aparecer trazendo paz. E por que ele vai trazer paz? Porque, veja, a Europa já está numa miséria terrível, gente. A Rússia está matando eles. Agora que está começando o inverno, eles não têm gás. Voltaram a derrubar as suas florestas para fazer lenha, para ter aquecimento. E agora todas as florestas estão no chão. Eles não têm gás, não têm alimento próprio. Isso, muitos grãos e muitas frutas vinham da Turquia, que em terra era, junto com a Rússia, a maior nação e investidora nisso para a Europa. A Europa não sabe mais o que faz. Já começaram a marcar casas de judeus na Alemanha, na Inglaterra, na França, vocês estão acompanhando. Nós estamos diante de um novo ataque neonazista contra Israel. Judeus já estão sendo espancados. A líder das mesquitas, sinagoga nos Estados Unidos foi assassinada à facada. Essa semana um grupo de 5.000 pessoas entraram dentro do aeroporto de Moscou, porque surgiu um boato que havia um avião só de judeu. O que o povo fez? Entraram no avião pensando que tinha judeus para matá-los, espancá-los. É evidente que nós devemos... eu fiquei em silêncio diante dessas 3 semanas. Só vai falar alguma coisa? Eu falei, calma, é precoce falar alguma coisa. Vamos ver o que está acontecendo. É evidente que quando você olha para o cenário profético, o que você deve perceber e olhar e prestar atenção nesse cenário profético é que precisará de um homem vir e acabar com a guerra, acabar com a miséria, acabar com a crise econômica, política, social.
Esse cenário para o anticristo já vem montado desde a pandemia. Eles prepararam todo o cenário do mundo para o anticristo. Então escute o que eu vou te dizer. A qualquer momento o anticristo vai dar as caras. Escute bem, o anticristo já existe. Ele já é um homem influente, muito rico, já tem idade para governar. A qualquer hora vão indicar esse homem. Diante disso que eu falei para você nessa breve atualização, quando e em qual cenário que acontece o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é um evento que descreve o arrancar da igreja. Quando Deus toca a trombeta, porque a Bíblia diz, ao ressoar a trombeta de Deus. Não tem a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, porque lá são trombetas do anjo. O anjo toca as trombetas no Apocalipse. No arrebatamento, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quando Deus tocar a sua trombeta, a igreja sobe. Ela não fica na terra. Ela é retirada da terra. Nós que cremos no arrebatamento, nós não estamos esperando um anticristo. Quem não crê no arrebatamento, ele está esperando a manifestação do anticristo. Ele não está esperando Jesus voltar. Ele está esperando o anticristo aparecer. Mas nós não somos dessa forma. Nós não somos como esses, os chamados pós-tribulacionistas, que creem que a igreja conhece o anticristo, sabe quem é o anticristo, que a igreja é perseguida pelo anticristo, tem que correr-se e morar nas cavernas, não pode comprar, não pode vender, porque eles não aceitam a marca da besta, então não pode comprar pasta de dente, não pode comprar escova, não pode comprar comida, não pode comprar nada, não pode abastecer um carro, eles vão virar... Vai ser um clima apocalíptico. A ideia deles é essa, que o crente, junto com seus filhos, com as suas famílias, não vão poder comprar e nem vender, então vão sofrer por 7 anos e depois o Senhor os livra da tribulação. Na realidade, a ideia bíblica de pré-tribulacionismo acredita bem diferente. Acredita que Jesus arrebata a sua noiva antes dos 7 anos de tribulação, para que ela não seja vilipendiada pelo anticristo. Você deixaria a sua mulher de propósito ser vilipendiada por um grande inimigo? Então a minha ideia é que você fique muito atento nisso que eu vou falar aqui, e vamos caminhar um pouquinho e entender por que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E se você me pergunta quando será, eu digo a você quando. Eu só não digo o dia e a hora. Eu digo quando será. Eu digo. Quando o mundo estiver completamente perdido entre cumprimentos de muitas profecias. Se você parar para pensar, só o Afeganistão teve 3 terremotos num prazo de 7 dias. E não tem muitos meses há pouco, nós tivemos um terremoto na Síria e na Turquia. E há 2 semanas atrás tivemos um terremoto na Argentina e no Chile. E se eu não me engano, ontem teve um outro terremoto, agora não estou lembrando aonde. Então você vê, ao mesmo tempo que nós temos os cumprimentos proféticos geológicos, como terremotos, enchentes, maremotos, pestes, nós temos também os cumprimentos teológicos dentro da geopolítica. A guerra, gente, o mundo inteiro está em guerra, você está sabendo disso? Então, a Rússia envolveu a Europa. Israel envolveu
A Ásia. Eu vou te contar uma história. Um garotinho estava pregando em Campinas e um garotinho de 10 anos veio assim, me chamou, eu parei, pastor, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, querido, eu estou pregando agora. Não, mas eu preciso falar. Eu, menininho de 10 anos. Não, mas eu preciso falar. Mas eu estou pregando. Ele contou. Falou, eu tive um sonho. E nesse sonho, a pessoa que falou comigo no sonho, falou para mim, você precisa contar para o pastor Hernani. Olha o sonho dele. Ele sonhou que viria uma terrível guerra. E essa guerra viria no final de 2023 para início de 24. Gente, não tinha, isso aí já tem uns 4 meses, tá? Eu estava pregando em Campinas. Ele falou, em final, eu até entendi na altura que seria uma extensão da guerra da Rússia. Falei, deve que vai piorar, né? Mas não, ele falou, uma guerra, e essa guerra do Oriente Médio, ela é pior que a da Rússia. Ninguém nem fala mais da guerra da Rússia e a Ucrânia. Eu não sei se você sabe, a Ucrânia, 72% dos seus habitantes são judeus. O Zelensky é judeu. Eu só acho esquisito tudo isso. E aí ele falou assim, e depois essa guerra que viria, no final de 2024, 23 para 24, ela iria ter uma duração de até 2027. Ela ia dar uma pausa em 2027. E em 2027 ia vir um avivamento global de salvação e poder de Deus. Então, pastor, estou te contando isso. Eu testificou comigo que é muito parecido com aquilo que eu prego. Eu falei assim, eu vou contar para todo mundo e vou falar que foi você que disse. Se der errado, foi você que falou. Mas eu acredito muito nisso. Eu achei que foi uma coisa assim, um garoto de 10 anos de idade mostrar, e Deus tem falado. Eu fiquei muito preocupado essa semana com esse fato desse profeta judeu fazendo milagres e sendo chamado de Elias. Depois você escreve Anuca com Y e Anuca com K, você vai ver ele fazendo milagres, tem as páginas em inglês mostrando, e o povo chamando ele de Elias. Misericórdia. Isso me preocupou. Isso é preocupante. Agora, para nós, e olhe bem para mim, agora eu me dirijo a vocês, que cremos no arrebatamento da igreja. É isso que importa, né? O que aguardar? Como aguardar? O arrebatamento descreve o arrancar da igreja, e isso, presta atenção, de forma secreta e de súbito. Significa que você será arrancado da terra num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, você será arrebatado. 2 estarão no campo, um levado, outro deixado. 2 estarão no moinho, um levado, outro deixado. 2 estarão numa cama, um levado, outro deixado. Ai daquele, ai das que amamentam nesse dia. Eu imagino que as crianças vão ser arrebatadas. Então você começa a imaginar que quando a Bíblia fala de arrebatamento, a palavra arrebatamento naquele texto inicial, 1 Paulo Tessalonicenses 4,16, vem da raiz grega arpazo e significa pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar para si mesmo, sequestrar. A palavra arrebatamento está na Bíblia e a ideia é sequestro, ser tirado de súbito. A ideia é que o Senhor Jesus vai levar você sem aviso prévio. Você vai estar lavando louça, vai estar fazendo a grama, ou dirigindo, ou pilotando um avião, você será tirado. Antigamente se cantava uma música muito bonita, né? Não sei se vocês sabem, muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Olha, para o pessoal que reclama da gente aqui no clube. Ó. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: a Graça Church foi embora pra Sião. Ah, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito fielmente que nós estamos há algumas décadas, ou até menos que isso, do arrebatamento da igreja. Agora, eu tenho pregado, você vê, eu tenho pregado tanto sobre avivamento por causa do meu desespero, porque eu quero ganhar o máximo de pessoas até chegar esse dia. Por isso, estão profetizando por aí uma colheita na próxima década de mais de 2 bilhões de almas para Jesus no mundo todo. É isso, ó. Estão falando de mais de 2 bilhões de almas salvas no mundo todo na próxima década. Aleluia! Quem aqui quer subir com Cristo? Quem vai ficar feliz quando Ele voltar? Eu não. Eu vou subir feliz. Escute bem o gráfico da situação. Existe um homem que a Bíblia diz que ele virá cheio de Satanás, conhecido como o anticristo, que irá governar todo o globo por 7 anos, trazendo desolação e destruição. A Bíblia afirma que durante esse período de 7 anos, a 1/3 da população irá morrer. Provavelmente uma guerra nuclear de hidrogênio, ou coisa parecida, porque a Bíblia fala da pele, da carne sendo derretida. A Bíblia afirma que por 5 meses a morte será tirada e os homens buscarão a morte e não conseguirão morrer, pois a morte fugirá deles. A Bíblia também afirma que demônios que estão presos serão soltos para atormentar o homem por 5 meses. Enquanto a morte será tirada, demônios são soltos para atormentar o homem por 5 meses. E tem gente que acha que a igreja vai estar na terra num negócio desse. A Bíblia também afirma que 2 testemunhas de Deus descem em Tel Aviv para pregar. A Bíblia fala de fome, guerras que a terra vai sofrer e virá sobre toda a terra sem nenhum. Veja bem, os homens vão correr para as cavernas das montanhas e clamarão e se esconderão os homens governadores e dirão: fujam da ira do Cordeiro. Esse duro período irá durar 7 anos e terminará com o retorno de Cristo sobre toda a terra para livrar Israel da aniquilação total. Quando Israel estiver sendo aniquilado por 200 milhões de soldados de todas as nações do norte, incluindo Turquia, que são as maiores, Rússia e China, que está do ladinho ali, e aquelas outras nações, quando Israel tiver suas mulheres, casas queimadas, crianças degoladas, que já estamos vendo agora, quando ele estiver próximo à aniquilação, Zacarias capítulo 14, no versículo 5, o Senhor vem e Ele volta com a igreja que tinha subido. E nós retornamos com o Senhor para livrar Israel da ruína. Fugireis pelo vale entre os montes, porque esse vale se estenderá até Azel. Fugireis do mesmo modo como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Olha o que acontece, eu quero vibração. Então virá o Senhor meu Deus com todos os santos com ele. Esses santos aqui é a igreja. A igreja subiu, a igreja agora desce para essa batalha, para livrar Israel da aniquilação. Eu sei que muita gente aí ouviu um xarope de um senhor aí esses dias, que tudo ele tem resposta. E ele só fala mal de Israel. Deus não tem nada com Israel, Deus não quer saber de Israel, Deus não está nem aí para Israel. Beira a blasfêmia, gente. Beira a blasfêmia. Na realidade, Deus, hoje no mundo, você precisa entender isso, ó, existem 3 povos. Presta atenção.
Israel é um povo para Deus. Igreja é outro povo para Deus. E o mundo é outro povo para Deus. Então Deus trabalha com 3 povos hoje. Deus trabalha com Israel, Deus trabalha com a igreja e Deus trabalha com o mundo. De acordo com Romanos, no capítulo 25, versículo 11, você vai ver esse texto que Israel está hoje fora dos planos de Deus. Por enquanto. Mas o evangelho volta para Israel. O tempo nosso, que somos gentios, acaba. Porque Israel continua duro. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério para que não sejam presunçosos. Olha o que Paulo falava. Israel experimentou o endurecimento em parte. Por que ele usa a parte assim, em parte? Porque ele está querendo dizer que não é todo Israel que ficou duro. Alguns se converteram. Os 12 discípulos, o próprio Jesus era judeu, a igreja nasceu em Jerusalém. Então, Israel experimentou um endurecimento em parte. E eles vão continuar duros até quando? Até que chegue a plenitude dos gentios. O que o texto está dizendo? Que Israel vão continuar sem crer em Deus enquanto a igreja estiver na terra. Ele está dizendo o seguinte: até terminar o tempo dos gentios, Israel vai continuar endurecido. Funciona o seguinte: a igreja é arrancada, o evangelho volta para eles. Volta através de quem? 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, vão se converter pela pregação das 2 testemunhas. E aí, com a conversão de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo e as 2 testemunhas, o evangelho começa e volta a ser pregado dentro de Israel. E onde é que nós estaremos nessa hora? Onde é que você estará? Aonde? Fazendo o quê? Gente, vocês precisam saber disso. Você não gostaria de saber o seu destino? Nós estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro, recebendo nossos galardões. Vamos ver alguns textos aqui para você entender o que eu estou te dizendo. A partir de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Presta atenção. Apocalipse 19, versículo 1. Foque bem nesse texto. Você tem que se lembrar, aqui ó. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu, aonde? Então tem uns aí também dizendo que ninguém vai para o céu. Irmão, é o seguinte, se você quer passar pela tribulação, é fácil. Difícil é ir para o céu. Se você não quer ir para o céu, também é muito fácil. Não precisa brigar. Teve uns que fizeram uma mesa redonda esses dias e escreveram e falaram assim, ó, mentiram para você sobre o arrebatamento. Eu me pergunto, antigamente, hoje, já tem gente que decidiu que ele vai pregar e ele prega. É pecado ou não é pecado? O cara sobe no púlpito para provar para o povo o que não é pecado. O que ele ganha com isso? Seja honesto. Por que um cara sobe no púlpito hoje e fala assim, ó, beber não é pecado? Para que falar isso? Nós temos um país de alcoólatra. Quem ganha com esse tipo de mensagem? O cara fala assim, ó, masturbação não é pecado. E prega. Para quê, gente? Tem gente fazendo o trabalho do diabo. Por que um cara chega aqui e fala assim, ó, não tem arrebatamento? Veja. Quando o crente crê no arrebatamento, ele está preparado, ele se santifica, ele busca o Espírito Santo. Agora eu venho aqui e falo assim, não tem. Qual é a primeira coisa que a minha alma inconsciente vai ter? Presta atenção. Ouvi no céu uma voz grave que anunciava, aleluia, e salvação, e glória, e o poder pertence ao nosso Deus. Continua.
Porque verdadeiro e justo são seus juízos, e ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. No verso 1, presta atenção, nós temos a ideia do céu se abrindo e a igreja entrando. Está dizendo, essa igreja que cantou aleluia e reino, salvação, anjo não canta salvação, nunca foi. Se tem alguém que pode cantar salvação, é você. Somos nós. Então olha a ideia, Apocalipse 9, verso 1, o céu abre e a igreja entra cantando. Amém? Agora, olha o versículo 11 em diante. O versículo 11 em diante, preste muita atenção nisso. Então olhei e vi os céus abertos. De novo o céu abriu. Verso 1, o céu abriu, a igreja entrou. No verso 11, o céu abriu. Para quê? Vamos ver para quê. Então olhei e vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. O cavalo é branco, mas Jesus não está de branco não. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito que somente ele conhece. Ele está no cavalo branco. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Então Jesus vai vir vestido de vermelho. E o seu nome é Palavra de Deus. Continua. Os exércitos do céu os seguiam. Presta atenção. No versículo 1, o céu abre e a gente entra. No versículo 11, o céu abre para uma multidão descer com Jesus. E quem é esse exército? Vamos ver. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, alvo puro e resplandecente. Continua, montados no cavalo branco. Uma espada afiada saía da boca para ferir ela as nações. Então vamos analisar aqui, volta o texto anterior. Essa igreja, dito aqui no versículo 11, que desceu do céu, ela está vestida de linho fino. Esse é o exército. Como que eu posso provar que esse exército do céu é você? Se a Bíblia não diz que é você, ela fala que é um exército. Nos versos 6, 7 e 8 desse capítulo. Vamos ver. Você precisa se lembrar que o exército que desce do céu está vestido de linho fino. Linho fino. Então vamos ver. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porque o Senhor nosso Deus reina. Continua, 7. Alegremos-nos, exultemos e damos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro. Opa, quem está no céu ali? Quem está no céu ali? A igreja fazendo o quê? No casamento, as bodas do Cordeiro. Está comigo aí ou não? Olha o que essa igreja recebe. E a sua noiva está preparada. Aqui está dizendo o seguinte, que no verso 1 a igreja subiu. No verso 6, a igreja agora vai receber as suas vestes nupciais. Tudo isso é um simbolismo. E o que simboliza essa veste? Primeira veste que a igreja recebe, verso 8, está lá, ó. Para vestir-lhe, foi-lhe providenciado, linho fino. Por quê? Porque o linho fino representa os atos de justiça dos santos. Mais uma vez somos chamados de santos. Agora diz aqui que esse povo recebeu linho fino. Volta o versículo 11. Porque esse exército que desce está com a roupa que ganhou no verso 8. Quer ver? Vamos ver. Ó. Leia. Então olhei e vi o céu aberto diante de mim com um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável para julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça muitas coroas, nome escrito que ninguém conhece, só ele. Ele estava, quem? Vamos lá. Estava vestido, manto salpicado de sangue, o seu nome se chama Palavra de Deus, esse é Jesus. E nós? Os exércitos dos céus seguiam. O que tem esses exércitos aqui? Vestidos de linho. Veja bem, a igreja chega lá noiva, se casa e se transforma num poderoso exército. Por isso que a Bíblia diz que de um povo fraco, o Senhor faz um poderoso exército.
Irmãos, nós teremos a força de um anjo, nós teremos a capacidade de um anjo, a qualidade de um anjo, a santidade de um anjo, as vestes de um anjo. A Bíblia diz que seremos como os... Por isso que eu digo que o céu é maravilhoso. Existe, olha aí, tem uma aventura no céu violenta. Olha a aventura que nós vamos passar aí, ó. Como é que o céu pode ser monótono se nós vamos viver dando bicuda nos capeta? Então eu estou aqui no céu, vou dar uma ida ali em Júpiter. Gente, presta atenção. É maravilhoso ser cristão, é maravilhoso ser igreja. Tem gente que não percebeu que até essa frieza espiritual de muita gente, que já tem anos, desde a pandemia que não vai na igreja, acostumou com o culto online, até isso é cumprimento profético. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira no ouvido, não aceitando a mensagem de correção, não aceitando a mensagem de exortamento, não aceitando ser corrigidos. Ninguém vai subir ao céu quase crente. O arrebatamento é uma realidade santificatória. O arrebatamento é uma realidade que enche você do Espírito Santo. O arrebatamento é uma realidade que leva você aos pés da cruz para orar. O arrebatamento é chamado na Bíblia de a santa, a devota, a maravilhosa esperança. O que a Bíblia Sagrada nos ensina é que você deve pautar a sua vida por essa esperança. Aqui dói, mas lá no céu não irá doer mais. Aqui sofremos, mas lá não terá mais dor. Aqui tem depressão, mas lá não terá mais. Aqui terá carne, lá não terá mais carne. Aqui haverá dor, haverá lágrimas, mas lá não haverá mais noite, não haverá mais lágrima, não haverá mais angústia, não haverá mais males. O céu é um lugar de paz, de alegria. Bendita a esperança, bendita a esperança, bendita a esperança. Quem aqui eu vou conseguir levar para o céu comigo? Sabe, meus irmãos, talvez você não é perseguido como os irmãos na Coreia, ou na China, ou em algum interior da África, ou até mesmo aqui na América Latina, em alguns países. Mas você tem sido perseguido e pressionado espiritualmente. Você tem sentido uma pressão na sua mente muito grande. Então às vezes você amanhece com aquela angústia e que você não sabe de onde vem. Aquela batalha que você começa a ter na sua mente, você não sabe de onde vem. É esse sentido que Paulo diz: pressionados, mas não destruídos. Você acha que essa pressão vem de onde? Um dia você está bem, no outro dia vem aquele aperto no peito, parece que o coração está desse tamanho. É essa pressão que o diabo exerce aos santos do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai chegar a hora que isso não vai mais fazer diferença. Eu estou aqui falando com gente que vai entrar no céu, com gente que vai ver o Senhor. Está chegando o dia de subir, está chegando o dia de sumir, está chegando o dia de cantar diante do Cordeiro. Ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória, seja o louvor para todo sempre. Aquele que é digno, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Jesus Cristo o Senhor. Mas dê um brado a Ele, glorifique a Ele, santo é o Senhor. Pense, nós vamos cantar diante dEle todas as nossas canções. Talvez algumas Ele vai dizer: essa eu não quero ouvir. Mas eu acredito que quase todas as canções serão cantadas. Imagina você diante do Cordeiro cantando Yeshua.
Talvez não Yeshua, porque ele tem um outro nome lá no céu que só ele conhece, ninguém conhece. Esse é o nome dele terreno. Então a Bíblia diz que estaria escrito na sua coxa o seu nome que ninguém conhece. Oh meu Deus, como deve ser esse nome? Por enquanto nós temos o nome de Jesus. De acordo com Filipenses 2:6, ele não usurpou em ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e se esvaziou, e tendo feito em forma de homem, a si mesmo se humilhou. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está chegando a hora de nós olharmos para Ele e dizermos tudo que está entalado aqui, a esse Jesus que nunca vimos, mas o adoramos, e agora vamos vê-lo face a face. Está chegando a hora dos apaixonados por sua presença. Quando você chegar no céu, você terá o Espírito Santo. O seu coração estará tão inundado do Espírito Santo. E irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência de estar tão inundado do Espírito Santo, que naquele momento que você está inundado, pouco importa que carro você tem. Naquele exato momento que você está inundado, pouco importa aonde você está. Quem está do seu lado se torna irrelevante diante dele, claro. Agora pense, algumas pessoas perguntam, como é que nós vamos viver toda a eternidade? Mas não vai ser monótono? Quando você está inundado do Espírito Santo, é monótono? Imagina você cheio do Espírito Santo. Hoje, amanhã, você dorme cheio do Espírito Santo, você acorda cheio do Espírito Santo, por 1000 anos cheio do Espírito Santo, 2000 anos cheio do Espírito Santo, por toda a eternidade, o Espírito Santo te inundando da presença dele, e quando você olha para Jesus, você fala, meu Deus, pensa comigo. Eu estava conversando com um pastor esses dias, e eu disse, imagina pastor, parece que aquilo que a gente tanto sonhou e tanto pregou está prestes a acontecer. A meu ver, essa deveria ser uma das principais mensagens da igreja. Preparar os santos para o dia de Cristo. Preparar os salvos para o dia de Cristo. Pregarmos avivamento até doer a língua. Porque o avivamento é justamente isso que eu estou pregando. Inundar o coração das pessoas do Espírito Santo. Eu estou olhando daqui. E eu estou vendo o Espírito Santo inundando corações. Eu estou vendo o Espírito Santo inundando corações. E sabe o que você está sentindo agora? É a presença do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo nos inunda, você começa a cultuá-lo. Ore em línguas. Essa é uma das maneiras de respeitar a presença dele. Faça isso. Se você não ora em línguas, fale palavras. Gente, sem o Espírito Santo ninguém será arrebatado. Quem arrebatou Elias foi o Espírito Santo. Quem arrebatou Enoque foi o Espírito Santo. Quem arrebatou João na ilha de Patmos no dia do Senhor foi o Espírito Santo. Ele diz, foi arrebatado em espírito. Quem levou Jesus do Monte das Oliveiras foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar a igreja do Senhor. Eu quero que você gaste alguns minutos
orando em línguas agora. Sabe o que vai acontecer? Para alguns pode vir uma crise de choro gostosa, deliciosa. Mas o Espírito Santo vai inundar seu coração agora de uma maneira sobrenatural. Seja inundado. Seja inundado. Sabe, o Espírito Santo tem preparado algo muito grande para você aqui. O Espírito Santo tem preparado algo muito grande para você aqui. Tem gente que receberá uma unção nova, uma unção sobrenatural agora. Vamos lá, Graça Church. Vamos lá, Graça Church. Xendelequeira labassorocote alabas. Erresundolomai Cristo locochere calabas. Ele está inundando você, irmã. Pega essa pequena para mim aqui. Eu quero liberar sobre ela. Pequena da frente. Chororocochere cantalabas. Enesondoloca talabas, xere cantalabalas. A pequena lá. Oh Espírito Santo, vamos, abre a sua boca. Abre sua boca. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo está com pressa. Ele está batizando criança de 3 anos, criança de 2 anos, criança de 4 anos. Por isso que ele está tocando. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? 11. O Espírito Santo veio sobre você. Vamos dançar. O fogo de Deus está sobre ela. Eu já coloquei. Batiza, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo. Começa a transbordar agora. A transbordar agora. A transbordar agora. Seja transbordado agora. Ele está batizando e transbordando agora. Fique em pé, levanta as mãos. É hora de busca. Eu já coloquei As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Quantos anos ele tem? 10 aninhos. Espírito Santo, enche agora. Batiza agora. Batiza adultos, batiza crianças. Transborda agora, Espírito Santo. Sem fogo só, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa.
Essa é a geração dos que buscam a face de Deus. O Espírito Santo está batizando agora quem não é batizado. Essa é a maneira dele preparar a igreja. É assim que ele prepara o seu povo, enchendo do Espírito. Meu Deus, oh meu amor. Quantos aninhos ela tem? 7, 6 aninhos. Enche, Espírito Santo. Enche, transborda. Queima agora. O fogo de Deus está sobre essa pequena de 6 anos. Gaste-se agora com o Espírito Santo. Vamos lá. Pastores, passem colocando as mãos em cada um, ministrando o enchimento do Espírito Santo. Vamos lá. Se virem alguma criança, tragam aqui para mim. Passem ministrando o Espírito Santo sobre cada um. Dons do Espírito. Oh Espírito Santo, como eu te amo, Espírito Santo. Como eu te amo, Espírito Santo. Como eu te amo, Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui agora, de uma maneira sobrenatural. Aproveita. Ore em línguas, ora alto. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Te encher agora. Te encher agora. Oh, Ele está tocando nos pequenos, tocando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Que delícia a presença do Espírito Santo. Oh! Tem gente sendo tocada em casa agora. Oh meu Deus, que coisa sobrenatural. Que coisa sobrenatural, que coisa sobrenatural. Ore em línguas, crianças. Eu estou vendo um azeite quente descendo aqui agora. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Como tu és lindo, Espírito Santo. Como tu és lindo, Espírito Santo. O Espírito Santo está curando alguns agora. Vai mais fundo aí, dê lugar a Ele, vai mais fundo. Vai mais fundo, Graça Church. Oh, recanta lá, balabalabalás. Oh, Espírito Santo, como nós amamos a Tua presença. Como nós amamos quando o Senhor está presente. Amamos quando o Senhor está agindo no nosso meio. Quando o Senhor visita nossas crianças. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó
precioso Espírito Santo. Mostra a tua glória hoje aqui. O fogo de Deus está sobre sua cabeça agora. Faz que os céus se derrama teu poder. Quando estamos Santo Deus, mostra a tua glória hoje aqui. O Espírito Santo está aqui. Derrama teu poder. Então vem, Santo Espírito, vem sobre nós com teu fogo que consome, com tua chama de amor, que quando estamos Santo Deus, mostra a tua glória hoje aqui nesse lugar. Prostrados clamamos, faz que o céu se derrama teu poder. Levanta a sua mão bem alto. Por alguns minutos, delicie-se da presença do Espírito Santo. Esse é o Espírito que fará você subir com Cristo. Esse é o Espírito. Oh, querido Espírito Santo,